E aí, me avisa. Tá tudo ok já? Sim. Gravando. Pronto. Bate aquela cat. Check. Bom dia, povo. A A paz. paz. Estamos aqui fazendo o experimento de gravar e a postagem vai ser dirigida para a nossa página do YouTube e depois direcionada para todas as nossas páginas. Então, fica aqui a nossa palavra de hoje. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, já hoje no segundo dia de gravação, de retomada das gravações da palavra bíblica ao vivo, aqui no Jardim de Oração, né? No próprio jardim que Papai do Céu abençoou. Ali atrás tem o monte, né? Olha lá, que a gente tá arrumando, né? Mas o coração fica feliz de poder retomar os trabalhos e sentir que ele está se agradando de nós, porque cada dia mais a gente está dando mais autorização ao Espírito Santo, não sei se é essa palavra, depois pode me corrigir, qualquer coisa, tá? A gente precisa falar, pai, mexe aqui, né? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Sim. Então, não é que nem o outro que bate o pé na porta. Não é que nem escancara tudo. Exato. Mas assim, nós estamos muito felizes porque se ele está direcionando para nós evoluirmos nos trabalhos, é porque a gente está se esforçando em caminhar cada vez mais na palavra, né? Obedecendo suas leis escritas, por mais que doa para a carne, né? Mas a ordenança de Deus desde o início é uma só. Então, o que nós queremos deixar aqui nas gravações a pedido dele é a palavra escrita. Porque o Espírito Santo em cada um de nós vai nos tocar da forma que cada um precisa personalizadamente, como Deus cuida de cada um dos seus filhos, e naquilo que ele precisa ser tocado, orientado, capacitado no momento que ele escutar a palavra. Então pode ser hoje, a palavra vai ficar gravada nos nossos canais, né? Então fica o recado aí, né? Vão lá no YouTube, né? Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho para se inscrever, que aí cada vez que a gente postar você vai estar sendo avisado. E aí, sendo avisado, você vai poder interagir até ao vivo. Mas se não der ao vivo, deixa nos comentários, a gente conversa. Vamos deixar os nossos contatos também do grupo do Jardim de Oração, que é um grupo fechado para aqueles que autorizam a sua inclusão, né? Então, fica aqui os recadinhos iniciais, a oração de agradecimento a Deus por essa retomada, né? E hoje, dia 12 de fevereiro de 2025, né? Vamos para o segundo dia de leitura no livro de 1 João, capítulo 2, né? Que o Senhor possa colocar as palavras dele na nossa boca. A bênção dele também. Amém. Então, começa assim, de forma maravilhosa. Eu amo a forma que o João fala. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. E ele tornou possível o perdão para os nossos pecados, e não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro.
E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Alguém poderá dizer: eu o conheço. Mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Queridos irmãos, eu não estou escrevendo um novo preceito para vocês obedecerem, pois é coisa antiga que vocês sempre tiveram desde o princípio, a mensagem que vocês já ouviram antes. Ainda assim, o que escrevo a vocês é um mandamento novo, e é verdadeiro para vocês tal como é para Cristo. E, à medida que obedecemos a este mandamento de amarmos uns aos outros, desaparece a escuridão em nossas vidas e brilha a nova luz. Qualquer um que diz que está andando na luz de Cristo, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Mas todo aquele que ama o seu irmão permanece na luz e pode ver o caminho sem andar tropeçando de lá para cá, na escuridão e no pecado. Porém, aquele que odeia o seu irmão anda errante em escuridão espiritual e não sabe para onde vai, pois a escuridão o deixou cego, de maneira que ele não pode ver o caminho. Estou escrevendo essas coisas para todos vocês, meus filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Estou escrevendo essas coisas a vocês, pais, porque vocês conhecem realmente aquele que está vivo desde o princípio. Quando ele fala os pais, são os mais velhos, tá? A tradução abrange tudo. E estou escrevendo a vocês, jovens, porque vocês venceram a batalha contra o maligno. E estou escrevendo a vocês, filhinhos, porque vocês também aprenderam a conhecer o Pai. Eu escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações e triunfaram contra o maligno. Deixem de amar este mundo mau e tudo que ele lhes oferece, pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas desta vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo. E essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem, e já apareceram muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim está próximo. Essas pessoas costumavam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos. Senão, teriam permanecido conosco. Quando nos deixaram, isso provou que elas não eram absolutamente dos nossos. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês. E vocês conheceram a verdade. Portanto, eu não estou escrevendo a vocês como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu os advirto como aqueles que podem perceber a diferença entre a verdade e a mentira. E quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tal pessoa é o anticristo porque nega o Pai e o seu Filho, porque uma pessoa que nega o Filho também não pode ter o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima tanto com o Pai como com o Filho. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas minhas observações são a respeito daqueles que desejam enganar vocês. Mas vocês receberam o Espírito Santo que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade. Porque ele lhes ensina todas as coisas e ele é a verdade, e não um mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. E agora, meus filhinhos, permaneçam em comunhão com Cristo, a fim de que, quando ele vier, vocês tenham a certeza de que tudo vai bem e não tenham de se envergonhar na vinda dele.
Visto que sabemos que Deus é sempre justo e só faz o bem, podemos corretamente supor que todos aqueles que fazem o bem são seus filhos. Eu vou colocar aqui um resuminho que eu esqueci de falar ontem, né? Que eu sempre menciono no começo de uma leitura, que é para a gente entender o contexto histórico, né? Que a carta de 1 João é quando João rebate hereges que negavam a humanidade de Jesus. Ele afirma que Jesus era real, homem e Deus. Isso deve produzir uma vida que prima pela santificação, confessa e abandona o pecado, não ama o mundo nem dá ouvidos aos anticristos. Reconhece que Deus é amor e que deve viver esse amor na igreja. Então é isso. Como foi explicado no início, a cabeça fica fervendo, o Espírito Santo fica tocando, né, pra gente, a cada parágrafo fica ali na cabeça, prestou atenção nisso? Olha o entendimento que você está tendo, você já leu umas 4, 5 vezes e essa parte está te tocando diferente de outras vezes. Então, fica aqui essa reflexão minha, né, em até querer falar ou comentar alguma coisa da minha percepção, mas eu vou deixar em aberto para cada um, né, fazer o seu comentário, dizer o que sentiu, qual a parte que tocou e por que tocou, se for a vontade, né? E ficam de novo aberto os nossos canais, né? YouTube, Facebook, Instagram e tudo que a patroa quiser direcionar aqui na parte tecnológica, que ela que é a mestra. Mestre só Jesus. Falei mestra, mestre é só ele. Né? E é isso. Então, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta dando sequência. E novos vídeos serão gravados com novos tópicos, né? A gente vai estar direcionando sempre cada tópico para cada assunto. Tá? Falando do projeto, né? Exato. A gente sempre está priorizando a gravação da palavra primeiro, e em seguida a gente já vai atualizar sobre o Jardim de Oração como projeto em si. Projeto físico, né? Parte espiritual, a gente está fazendo na palavra e incentivando vocês a viverem na palavra, né? Como a gente está aprendendo há 3 anos. E em algum vídeo a gente vai aprender a olhar para a câmera direito e ajustar essas coisas todas, que eu tô aqui muito perdida. Tamo aí. Mas é isso, o que importa não é o mensageiro, mas a mensagem, né? Então, fiquem com Deus, boa quarta-feira, né? E até a próxima. Só dá